Ei pessoal, tudo bom? A gente implementou um sistema para armazenar um bolão e o que mais incomodou a gente é que toda vez que a gente abriu o sistema, a gente era obrigado a cadastrar de novo todas as informações sobre os jogadores e sobre as apostas que já tinham sido criadas anteriormente. Isso pode ser resolvido se a gente salvar os dados em arquivos. Só que se a gente pretende manipular arquivos na memória, primeiro a gente tem que saber como funciona a memória de um computador. Então, essa primeira aulinha a gente vai relembrar como que funciona a memória de um computador e aí na aula que vem a gente começa a salvar arquivos na memória. Os computadores que a gente utiliza hoje em dia se baseiam em circuitos elétricos e no fluxo de corrente que passa por eles. A cada instante de tempo, o computador vai verificar se houve ou não passagem de corrente elétrica. É como se tivesse um botãozinho de ligar e desligar a passagem de energia que possivelmente vai ficar se alternando ao longo do tempo. E os computadores de hoje em dia são capazes de processar bilhões de instruções por segundo, com circuitos que são capazes de realizar desde os cálculos mais simples até os mais complexos. E em computação isso tudo é medido através de uma unidade chamada bit. Bit vem do inglês dígito binário. O bit 0 indica que quase não houve passagem de corrente elétrica em um determinado instante, como se a corrente fosse praticamente nula, e o bit 1 indica uma corrente alta. Só que como ele armazena só duas informações, 0 ou 1, eles costumam vir agrupados em unidades um pouquinho maiores. Um byte geralmente representa 8 bits. Por que 8? Porque 8 é 2 elevado a 3. E quase tudo em computação é baseado em potência de 2, justamente porque o bit tem dois valores possíveis. Como cada bit representa dois valores diferentes, um byte, que é uma sequência de 8 bits, é capaz de representar 256 números diferentes, ou seja, 2 elevado a 8. E os bytes costumam ser acompanhados de prefixos, por exemplo, quilo, mega, giga e outros. Um kilobyte, ou simplesmente um kbyte, representa 2 elevado a 10 bytes. Ou seja, um kbyte tem 1024 bytes. E a gente costuma aproximar isso para 1000. Um megabyte possui 2 elevado a 10 kilobytes, ou seja, 2 elevado a 20 bytes, que dá 1.048.576. Já um gigabyte corresponde a 2 elevado a 10 megabytes, ou seja, 2 elevado a 30 bytes. Portanto, 1 gigabyte corresponde a 1.073.741.824 bytes, se eu não estiver enganado. E a memória é o conjunto de todos os dispositivos do computador que são capazes de armazenar alguma informação, seja ela permanente ou não. Então a gente pode dividir a memória do computador em dois tipos, voláteis e não voláteis. As memórias voláteis são aquelas que perdem os valores armazenados na ausência de energia. Ou seja, se você desliga o computador, tudo que estava salvo ali vai ser perdido. Já as memórias não voláteis, como um CD, um pendrive ou um HD, vão continuar com seus dados salvos ali, mesmo que o computador seja desligado. E a gente também pode dividir a memória em memória primária ou memória secundária. A memória primária é aquela que consegue ser acessada diretamente pelo processador. Então isso vai ser feito de uma forma muito mais eficiente. A memória RAM, os registradores e a memória cache, por exemplo, são memórias principais que são voláteis. Já a memória ROM, ela é memória principal, ela é acessada de forma eficiente, diretamente pelo processador, mas ela não é volátil. Desligou, ainda continua lá. Os programas que a gente salva no computador, por exemplo, jogos, Photoshop, Chrome, eles precisam continuar existindo ali depois que o computador for desligado. A gente não vai querer baixar e instalar tudo toda vez. O ideal seria que isso fosse salvo na memória ROM, porque ela é a memória principal, tem um acesso eficiente, e ela não vai ser perdida quando o computador for desligado. O problema é que essa memória é muito cara. A gente não consegue instalar uma memória ROM que vai ser capaz de armazenar todos esses programas que a gente tem no computador. Então a gente costuma salvá-los no HD, que é uma memória mais barata, só que ela não é uma memória principal. Então o que acontece? Você executou o programa, o computador vai ler o programa do HD e vai carregar ele na memória RAM, que é uma memória principal, porém volátil. Só que o seu programa ainda está salvo no HD para que ele seja carregado de novo em outra oportunidade na memória RAM.
E a capacidade das memórias é medida em bytes. Uma memória RAM de 8 GB, por exemplo, é capaz de armazenar 8 vezes 1.073.741.824 bytes. Portanto, a gente tem mais ou menos 8 bilhões de bytes e cada byte tem 8 bits. Portanto, uma memória de 8 GB consegue armazenar mais ou menos 68 bilhões de bits ao mesmo tempo. Então, como a gente já falou antes, o sistema operacional vai carregar o seu programa na memória RAM, que é uma memória principal. E os dados e variáveis que você for criando ao longo do programa também vão sendo salvos ali na memória RAM, junto com o código do programa. É por isso que quando a gente fechar o programa e carregar ele de novo, a gente vai ter perdido todos os valores que a gente tinha nas variáveis. Só que algumas aplicações exigem que a gente não perca algumas informações. Imagina que você projeta um sistema acadêmico. Se o sistema acadêmico for fechado, ou se faltar energia no computador que armazena suas informações, você não pode perder todos os dados dos alunos, todas as notas que já foram cadastradas pelos professores. Você precisa salvar essas informações de alguma forma. Então vamos pensar que um determinado site na internet precisa armazenar algumas informações sobre o seu usuário. Por exemplo, o idioma que ele fala, algumas configurações personalizadas. Então vamos lembrar do nosso bolão. A gente precisa armazenar os dados dos jogadores, a gente precisa armazenar os dados já cadastrados sobre as apostas para não ter que ficar refazendo esse trabalho o tempo inteiro. A gente não pode simplesmente supor que o sistema nunca vai ser fechado. Uma hora vai faltar luz eventualmente e você vai acabar perdendo as informações. Então a gente precisa salvar essas informações que estão na memória RAM em uma memória que não seja volátil como a RAM. Quando tem muita informação para ser armazenada, a gente costuma utilizar um sistema gerenciador de banco de dados, que a gente ainda não vai ver nessa disciplina. Além de simplesmente armazenar as informações, o gerenciador de banco de dados ele vai criar relações entre as informações de forma que elas sejam acessadas mais facilmente no futuro. Já uma página web vai armazenar os dados do seu usuário em um arquivo chamado cookie, que é nada mais nada menos que um arquivo texto que fica salvo no próprio computador da pessoa. E os arquivos que a gente salva no computador podem ser arquivos texto ou arquivos binários. Os arquivos binários são simplesmente uma sequência de bits que um ser humano normal não vai conseguir interpretar. Já o arquivo texto ele tem uma sequência de caracteres que pode ser carregado num editor de texto e qualquer ser humano consegue ler o que está escrito ali. Isso pode ser um arquivo TXT ou pode ser um arquivo HTML, por exemplo. Você pode abrir um HTML no editor de texto e ler o que está escrito ali. Só que a gente acabou de ver que o computador só consegue armazenar uma sequência de bits. Então, esse texto que está sendo salvo num arquivo texto, na verdade, ele precisa ser codificado como uma sequência de bits. Portanto, cada caractere que você enxerga num arquivo texto, na verdade, é um número que ocupa pelo menos 1 byte na memória, pode ser mais de 1 byte. E para que o editor de texto saiba qual caractere você está falando, é preciso você especificar qual é a codificação daquele arquivo texto. Até algum tempo atrás, a codificação mais usada era a tabela ASCII, que atende muito bem os caracteres do teclado americano, mas não dos outros idiomas. Esse padrão define a correspondência entre os caracteres do teclado americano e os números de 0 a 127, ou seja, 128 números diferentes. Então a gente tem aqui do lado um exemplo da tabela ASCII, e se você tiver um arquivo texto que vai ter dentro dele o caractere A maiúsculo, na verdade o que está salvo dentro do computador não é o A maiúsculo. O que está salvo ali naquele espaço é o número 65, na base 2. E aí, se você vai usar 1 byte, 2 bytes ou mais bytes para salvar essa informação, vai depender de qual codificação você está usando. E a posição 0 até 31 da tabelinha são caracteres de controle, não são caracteres que você vai encontrar ali no seu teclado. E aí, depois disso, foram criadas várias extensões dessa tabela para que a gente pudesse incluir mais caracteres de outros idiomas. Por exemplo, os acentos que a gente tem em português, por exemplo, caracteres do alfabeto chinês, japonês, grego, russo, que seja. E para representar os caracteres do Unicode, que é a codificação mais usada hoje em dia, foram desenvolvidas diversas formas de codificação. Uma delas é a UTF-32. O U da UTF vem de conjunto de caracteres universais,
e o TF vem de formato de transformação. Isso tudo usando, no caso, 32 bits, ou seja, 4 bytes. Só que os arquivos vão ficar muito grandes se você for usar 4 bytes para representar todos os caracteres de um arquivo texto. O padrão mais usado hoje em dia, por exemplo, para as páginas da internet é o TF-8, que usa a partir de 8 bytes para representar cada informação. 8 para os primeiros caracteres, e à medida que você vai descendo na tabela com a inclusão de novos caracteres, você vai usando mais bytes. O Python até a versão 2 usava a tabela ASCII como padrão. Já o Python 3, que é o que a gente está usando nessa disciplina, usa o TF-8. Então, agora que a gente viu um pouquinho sobre como funciona a memória, a gente já está apto a salvar dados na memória, e é isso que a gente vai fazer na aula que vem.